fator intrínseco agravado, ou seja, o fator intrínseco ao medicamento. Aí a gente tem aqui, o que a luz pode provocar? Fotodecomposição, oxidação, né? A temperatura pode provocar oxidação, evaporação, hidrólise. Aqui exemplos de alguns fármacos, né? Por exemplo, a lovastatina, que pode sofrer oxidação, né? Como é que isso pode acontecer? Como é que essa evidência pode ser percebida, né? Nesse caso aqui, ó, mudanças de cor, perda de volume, perda de teor. Então, o que eu quero que vocês, a ligação que eu quero que vocês façam é a seguinte: sempre quando houver um processo de instabilidade, seja ela qual for, haverão, em sua grande maioria, haverá aspecto, né? Haverá um sinal físico, visual, né? Aqui a gente está vendo algum, ó, mudança de cor, perda de volume. Isso é muito comum, a perda de volume é muito comum quando se faz o estudo de estabilidade de formas farmacêuticas semissólidas. Por que acontece essa perda de volume? Porque tem perda de água. A evaporação da água acaba concentrando, né, a formulação, a parte, no caso, oleosa da formulação, vamos supor que seja um creme, né, e aí você tem perda de volume, né. A perda de teor, você não tem como saber, aí só fazendo um teste, né, de quantidade de fármaco, mas é também uma evidência associada à instabilidade química. Precipitação é algo visual, pode ocorrer por uma reação química, mas que pela precipitação você pode configurar também como um processo de instabilidade físico. Então, é para a gente perceber que a estabilidade, os tipos de estabilidade do medicamento, né, eles acontecem, em sua grande maioria, em cascata, né, e provavelmente quando houve um processo de estabilização, de instabilidade química, provavelmente você vai ter um sinal também de instabilidade física, tá, e consequentemente, comprometendo a estabilidade terapêutica ou mesmo a estabilidade toxicológica desse produto farmacêutico, tá? Então, gente, um adendo aqui para as embalagens em produtos farmacêuticos, né? Então, o que essa embalagem, o que a escolha da embalagem, né, do tipo de material da embalagem pode influenciar, né? Como ela pode influenciar? Né? O que ela vai afetar? Né? E como ela pode afetar? Alguém pode me dar um exemplo? Como a embalagem pode afetar a segurança ou qualidade de um medicamento? Quando a gente fala disso, eu lembro um pouco de gnosia, onde a gente aprende um pouco sobre os óleos e os modos de armazenar eles, né? E como a luz ela vai interferir na qualidade desse material. A luz, né? Por quê? Ela pode provocar uma reação de oxidação, certo? E como você poderia evitar isso? Por exemplo, usando um acondicionamento de que tipo? Um vidro âmbar, por exemplo, professora? Um vidro âmbar ou um plástico que evite a passagem de luz, né? Pode ser também, não é o ideal, mas a maioria dos óleos a gente compra vem plásticos que são impermeáveis e também que evitam a passagem de luz, né? Muito bem, é isso mesmo, gente. Então, usar um material que, claro, proteja esse medicamento ou essa matéria-prima da luz, né? E que também seja impermeável à água ou outros gases, tá? E por isso que a embalagem é muito importante, rotulagem e armazenamento. Então, existem algumas RDCs da Anvisa que vão tratar justamente sobre embalagem, rotulagem e armazenamento, né? E que são requeridos que sejam adequados, né, para a manutenção da sua estabilidade e eficácia. Então, não é só produzir o medicamento, veja que é uma sequência de controle tanto de produção, quanto de armazenamento e escolha dos recipientes mais adequados, tá? Porque tudo isso pode influenciar na estabilidade de um medicamento. Então, a embalagem é todo o material ou recipiente que envolve um produto temporariamente, né, com o objetivo unicamente de conservar
suas características durante o transporte, armazenamento e também de consumo, né? Então, segundo a Anvisa, a embalagem ela tem função de proteção, identificação, né, que tem a ver com a rotulagem também, e comunicação, utilidade e acondicionamento. Por isso que existe o RDC só para tratar sobre embalagens pela Anvisa. E nessa RDC, ele vai falar sobre 3 tipos de embalagem, né? Embalagem primária, essa RDC é a 318, tá, gente, de estabilidade, que tem um tópicozinho lá só sobre embalagens. A embalagem primária, né, é a que tem contato direto com o medicamento, é o caso aqui de um blister, por exemplo, tá? E são a maior barreira de proteção, como exemplo, os blisters aqui, os frascos de vidro, se for uma forma farmacêutica líquida. As embalagens secundárias, né, são embalagens externas ao produto, protegem a embalagem primária, como cartuchos, né, as caixinhas, que envolvem as embalagens primárias, e as embalagens terciárias, que aí sim são as embalagens que não são menos importantes, mas que são embalagens que são consideradas como embalagem primária ou secundária para que haja melhor transporte. Isso aqui são as caixas, no caso, né, que vão transportar as embalagens primárias e secundárias, tá? Então, os tipos de embalagem primária de medicamentos, eu tenho aqui envelopes, bisnaga, blister e frasco. Então, todos esses exemplos aqui são tipos de embalagem primária. Não vou ler o que significa cada um, porque vocês já conhecem esses tipos de embalagem. E o processo de registro de um medicamento, né, no processo de um medicamento, o fabricante ele deve especificar todos os tipos de embalagens que estão sendo utilizadas e o material, né? E o material o material que é composto por essa embalagem. Além disso, propriedades físicas e químicas. Então, veja bem, você vai registrar um medicamento, você não tem, né, além de todo o processo de desenvolvimento, estudo de estabilidade, controle de qualidade do medicamento, você também tem que apresentar informações, como, por exemplo, aqui, informações, propriedades físicas, especificações físicas e químicas da embalagem que você está utilizando, né? E dependendo do uso ao qual se destina o tipo de recipiente, aí, olha a quantidade de informações que devem ser prestadas durante o registro de um medicamento, né? Só sobre a embalagem, né? Propriedades físico-químicas, né? Estabilidade do medicamento frente a todos os materiais da embalagem, passagem de luz em vidros e plásticos, passagem de vapor por plástico, né? Que é permeabilidade, barreira à umidade, toxicidade de plásticos e esterilidade, se for necessário, né, e permeação de produtos, né, ou seja, o produto ele não deve permear no material que ele está sendo acondicionado, e nem mesmo a embalagem deve permitir, o material de embalagem não pode permitir que haja também a saída de componentes da embalagem para o medicamento ou para a forma farmacêutica estar condicionado ali, tá? Então, todas essas informações são requeridas durante o registro de um medicamento. E aí, gente, atualmente, a maioria dos produtos farmacêuticos são acondicionados em materiais plásticos. Eu estou trazendo isso, essas informações, porque são informações, digamos, até que, não digo que novas, mas que algumas detalhes entraram recentemente nessa resolução, né? Eu acredito, né, que isso tenha acontecido porque a gama de material para condicionamento, ela está crescendo, né? Antes você tinha poucas opções de material de acondicionamento, e agora você tem um monte aí, sobretudo esses PVCs da vida aí, que tem vários plásticos, né? É mais barato, obviamente, e consegue responder, e consegue fazer o objetivo, né? Consegue alcançar o que se quer, o que se pede de um material de acondicionamento, que é a proteção do medicamento, a proteção do fármaco. Então, trouxe aqui, só para descrever mesmo, né, que esses plásticos, né, são escolhidos por conta do peso, resistência ao impacto, né, redução do custo de transportes, perdas, versatilidade no design, é muito mais fácil você trabalhar o design de um plástico do que de um vidro, por exemplo, aceitação pelo consumidor. Deixa eu ver mais algo importante aqui.
As embalagens do tipo blister geralmente são feitas com PVC, né, que são esses cloretos de polivinila, que são polímeros, tá? Problemas, os que eu falei anteriormente. Quais são os problemas que podem acontecer quando se faz a escolha de um recipiente, né, de um material de acondicionamento, uma embalagem, que não é ideal para aquele tipo de fármaco? Uma delas, permeabilidade ao oxigênio e umidade. Exemplos de fármacos que são altamente susceptíveis, por exemplo, à hidrólise, à umidade, o AS, né? A vitamina C, ao oxigênio, ele pode ser oxidado, então é necessário que uma embalagem, né, que vá levar o fármaco AS, ou a nitroglicerina ou a vitamina C, tenha, evite, né, a permeabilidade ao oxigênio e umidade, né? Um outro exemplo aqui, o que eu falei para vocês anteriormente. Então, um outro problema que pode acontecer é a perda dos constituintes do recipiente para o conteúdo interno. Isso se chama lixiviação. Então, um material de acondicionamento, ele não pode permitir que haja a lixiviação. No caso contrário, seria a absorção de fármaco a partir do conteúdo para o recipiente, que seria a sorção. É o exemplo aqui de fármacos lipofílicos, é o caso do diazepam. Então, o diazepam, né, ele é super lipofílico e pode acontecer sorção, né, que é a absorção do fármaco a partir do conteúdo de um recipiente que não seja adequado, tá? Passagem de luz é outro problema que pode acarretar quando você faz a escolha de uma embalagem incorreta, e alteração do recipiente durante a estocagem, tá? Então, são problemas corriqueiros que acontecem quando você não tem o estudo, né, de estabilidade também com a embalagem do produto farmacêutico. E os testes, né, para material de acondicionamento, variam conforme o uso que se destina, né? Então, pode ser teste de transição de luz, como a gente falou agora há pouco, no caso dos vidros âmbar, por exemplo, compatibilidade com fármaco, barreira de umidade, toxicidade, esterilidade e tipo de fechamento. Então, tudo isso tem que se prever fazendo os testes com a embalagem e com a forma farmacêutica que vai dentro da embalagem, ou o medicamento, né? Aí aqui, gente, só a nível de curiosidade, mas, enfim, vocês já podem ter visto essa diferença, tanto para quem trabalha já em farmácia, ou mesmo, talvez, na aula de assistência, não sei como é que está a grade de vocês em relação a isso. Mas vamos lá, só para nível de conhecimento. Todos sabem a finalidade dessas taxas e as diferenças dessas inscrições aí? Todo mundo já sabe? Ou tem dúvida? Acho que tá tranquilo. Tranquilo, né? Quando você não tem tarja, vem lá o escrito, né? Medicamentos isentos de prescrição, tarja vermelha. Ele pode ser vendido, tem que ser vendido sob prescrição médica, mas você pode ter o dizer de que a receita tem que ficar retida ou não. O tarja preta, que fica retido, né? Que é venda sob prescrição médica, receituário azul. E o tarja amarelo e vermelhinha, quando é um medicamento genérico. Então, são só nuances. E para vocês perceberem a importância da embalagem secundária e, sobretudo, o visual, os rótulos, né? Tudo no medicamento, ele tem uma informação importante, né? Eu vou depois passar para vocês um material, também posso fazer um vídeo rápido e mandar para vocês também, para falar um pouquinho mais sobre essa questão da rastreabilidade dessa RDC, que eu acho que até ia falar lá no início, já estou aqui para o final, mas se der um tempinho eu vou lá e falo um pouquinho para vocês do que está sendo requerido pela Anvisa para fazer a rastreabilidade de medicamentos, tá? Então, vamos para os testes, né, para os testes de estabilidade, e para isso, eu vou definir rapidinho aqui com vocês, trazer o conceito de lote, né, o que é lote? Qual é a definição de lote de acordo com a RDC 301 da Anvisa, que dispõe sobre essas diretrizes gerais de boas práticas de fabricação. Então, o lote, gente, é a quantidade de um produto obtido num único processo, ou série de processos, nas mesmas condições.
E qual é a característica do lote? O que um lote tem que ter? Homogeneidade e qualidade dentro dos limites especificados. Então, o lote é uma forma de garantir tanta rastreabilidade, quanto também a homogeneidade daqueles medicamentos, daqueles produtos, né? Por isso que uma produção, né, seja ela na escala dentro da cosmética, seja ela na escala dentro da indústria farmacêutica, ela vai acontecer na forma de lotes, seguindo essas especificações, homogeneidade e qualidade dentro dos limites especificados, né? Levando em consideração que um lote ele é sempre produzido em um único processo ou uma série de processos. Gente, estão tocando aqui meu interfone, só um minutinho, deixa eu só ver aqui rapidinho, tá? Desculpa aí, gente. Então, a gente falou sobre o lote, né? Acho que todo mundo já sabe que o lote é uma forma padrão de se ter uma escala de produção, tá? E aí nós temos o lote em escala piloto. O que é um lote em escala piloto? Um lote de produto farmacêutico também produzido por um processo totalmente, um único processo, mais um processo representativo, né? Lembra do que eu falei para vocês lá, da questão do microvlar? Aquele era um lote em escala piloto, ou seja, está simulando as condições ideais, né? Mas, claro, seguindo o que é um lote. O que é um lote? Um lote é uma quantidade de produto que é fabricada utilizando os mesmos processos e considerando que tem que haver a homogeneidade, né? E manter as especificações de todos aqueles produtos. Tudo bem, gente? Mas o lote em escala piloto, ele é um lote representativo, né? Então, ele vai simular. Então, você faz um lote de escala piloto quando você quer validar um novo equipamento, validar uma nova condição, validar um novo operador, por exemplo, um novo manipulador, um novo operador de máquina, né? Então, você faz um lote piloto quando você precisa validar algum processo, ou mesmo a atividade que alguém exerce ali durante o processo de produção, tá? Estabelecido por uma quantidade mínima, então 10% do lote industrial previsto, para que você possa ter um lote em escala piloto de confiança, você tem que seguir essa regra. Pelo menos, ele tem que mimetizar ou produzir 10% do lote industrial previsto para quando isso for acontecer realmente, né, sem ser piloto, né, aí passando para a vida real, esse lote vai para as empresas, né, esse lote vai ser distribuído. Então, por exemplo, se eu faço uma produção diária de 500 comprimidos, eu tenho que fazer, pelo menos em lote piloto, 10% desses comprimidos, né, 10% dessa capacidade. Então, esse é o lote de escala piloto. Vida de prateleira. Qual é a definição de vida de prateleira? Então, a vida de prateleira não deixa de ser o período, né, o tempo útil durante o qual o produto farmacêutico está estocado corretamente e esperado manter suas especificações, né? Então, gente, o tempo de prateleira é prazo de validade, né? É prazo de validade. Eu acho até que esse termo está um pouco em desuso, né? Porque o tempo de prateleira é o prazo de validade. Então, é o prazo pelo qual, se esse medicamento, se esse produto foi armazenado em condições ideais, ele mantém os seus atributos de qualidade, as suas especificações, tá? Claro, em condições de armazenamento e transportes estabelecidas. E aí, nós temos aqui o primeiro estudo de estabilidade, que é a estabilidade acelerada, né?
Na resolução 318, o que se fala sobre esse estudo de estabilidade, né? As condições de estocagem, elas vão ser forçadas e extremas. Lembra que eu falei? Por que vão ser forçadas e extremas? Porque o objetivo desse estudo é justamente acelerar um processo de degradação química ou uma mudança no aspecto físico de um produto farmacêutico, né, em condições extremas, né, e a partir de então, avaliar o impacto da exposição, né, a essas condições que estão, claro, bem acima das condições normais, e poder selecionar as melhores formulações, ou as melhores fórmulas, as quais você quer prosseguir com o estudo de estabilidade desse medicamento. Então, ela vai avaliar esses efeitos químicos e físicos, né, prolongados em condições drásticas, tá? Então, ela pode, nesse estudo, há de se prever reações de degradação, né, e prever um prazo de validade nas condições normais de armazenamento. Mas lembra que esse prazo, esse primeiro prazo que vai começar a prever na estabilidade acelerada, ele é um prazo provisório. Gente, não esquece disso. Então, o prazo de validade que começa a se estabelecer no estudo de estabilidade acelerado, ele é provisório, tá? Ele é provisório porque ali você tem realmente condições extremas em condições extremas, você quer ver mais o que vai acontecer de degradação, produto de degradação, ou aspectos que venham a acontecer se caso, né, esse medicamento vá para a prateleira e passe por uma condição usual de extrema condições de armazenamento, tá? E a estabilidade de longa duração? Tá aqui, gente, a temperatura que se faz esse estudo, ela pode ser entre 40 e 45. Tá aqui 40 graus é o que eles estipulam na RDC, mas pode ser 40, 45 e até 75% de umidade relativa. Já na estabilidade de longa duração, nós temos a temperatura, esse ensaio é realizado em temperatura de 30 graus Celsius, tá aqui, e a umidade relativa aqui é a mesma, né, até 75%, até 75%, mas essa umidade aqui vai depender muito, gente, do tipo de forma farmacêutica que você está analisando, tá? Então, nós temos o de longa duração, que vai, e aí sim, vai prever o quê? Ele vai verificar as características físicas, químicas e biológicas desse medicamento, né, após o seu prazo de validade. Então, ele verifica essas características durante o ensaio, para ver se são as mesmas características as quais o medicamento tinha no momento da produção, porque você aqui já tem um ambiente controlado, com condições, controlado não, desculpa, os dois são controlados, mas em condições próximas às condições reais, tá? E aqui sim, eu vou ver como esse medicamento vai se comportar durante um certo tempo. E aí sim, prevê o prazo de validade final dele. Então, na estudo de estabilidade de longa duração, estabelece e confirma o prazo de validade, recomenda as condições de armazenamento. Então, o estudo de longa duração, ele é muito importante, porque é através desse estudo que, de fato, eu vou verificar quanto tempo esse fármaco pode ficar na prateleira. Aí sim eu gosto de usar esse termo agora. Quanto tempo ele vai poder ficar na prateleira disponível para ser utilizado por um paciente, tá? Então, eu vou aqui prever, aqui eu não vou mais prever, aqui eu vou estabelecer e confirmar o meu prazo de validade. E tem a estabilidade, o estudo de estabilidade de acompanhamento, né, que é para verificar se o produto mantém também suas características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas, conforme os resultados obtidos em longa duração, né, o nome já diz, acompanhamento, ele segue o estudo mesmo depois do prazo de validade estipulado, e deve ser realizado somente se o produto não sofrer nenhuma alteração após o estudo de longa duração, veja bem, tá? Então, se o produto sofrer alguma alteração, seja ela química, física, microbiológica, durante longa duração, ele não vai para o estudo de acompanhamento, certo? É até lógico. E qualquer alteração no produto remete a um novo estudo de estabilidade também, tá? Gente, tudo bem em relação a estudos de acelerado, de estabilidade, estudos de longa duração, sobre a diferença desses dois?
Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, para fins de registro de um medicamento, né, o prazo de validade provisório de até 24 meses, pode ser de até 24 meses, desde que seja apresentado, né? Tá aqui, ó, estudo de estabilidade acelerada de 6 meses e os primeiros 6 meses de estudo de estabilidade de longa duração, ou o estudo de estabilidade de longa duração de 12 meses, né, de acordo com os parâmetros definidos aqui abaixo. Esses parâmetros aqui, gente, é só a nível também de conhecimento, né, que eu trago aqui essa tabela. Aqui está mostrando, né, quais as temperaturas, condições de armazenamento, embalagem, né, tanto para o estudo de estabilidade acelerado quanto o de longa duração, né, quais são as condições para cada tipo de forma farmacêutica, tá? Olha aqui, ó. Opa, desculpa. Para cada tipo de forma farmacêutica, né? Seja ela sólida, semissólida, líquida. Então, você vai ter aqui temperatura, umidade, né? Estipuladas de acordo com a forma farmacêutica, como eu havia falado anteriormente. Então, o prazo de validade provisória ele deve ser confirmado, né, mediante a apresentação desses estudos, de estudo de longa duração, realizado por 24 meses, e protocolado na forma de complementação de informações. O estudo de estabilidade deve ser executado com o produto farmacêutico e sua embalagem primária, tá, gente? Então, não é só fazer o estudo não é para fazer o estudo de estabilidade em uma embalagem ou um recipiente no qual o medicamento não vai ser entregue. Então, tem que ser feito o estudo de estabilidade com a sua embalagem primária. E a embalagem primária é quem realmente interfere na estabilidade do produto. Por quê? Porque ela é quem está em contato direto com o medicamento, tá? Com o IFA, né, ou o medicamento. Objetivos, acho que vocês já estão careca de saber, mas eu trouxe essa tabelinha aqui, né? Objetivo do estudo de estabilidade acelerado, né? É selecionar formulações e recipientes adequados, né, do ponto de vista de estabilidade. Uso, desenvolvimento do produto, né? Acelerado e longa duração, determinar o prazo de validade e as condições de estocagem. Veja bem, aqui no acelerado, lembra que a gente começa a prever o prazo de validade, né? Mas esse prazo só é confirmado no estudo de estabilidade acelerada, de longa duração, tá? No estudo de longa duração, por quê? No estudo de longa duração, eu vou ter condições que são similares às nossas condições reais, ou mais próximas das condições reais, tá? Um outro objetivo de longa duração é substanciar a vida média de estabilidade declarada, né? Essas são especificações que tem que ir no documento de registro. No longa duração também, nós temos um outro objetivo, que é verificar se não foi introduzido nenhuma mudança na formulação ou no processo de fabricação que possa afetar a estabilidade do produto, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o principal objetivo de cada um e as diferenças de cada um, né? Então, se eu for pedir isso na prova, o que eu quero que vocês saibam é isso. No acelerado, o objetivo, de fato, é selecionar formulações e recipientes adequados e começar a prever o prazo de validade, isso em condições extremas, condições forçadas, né, de temperatura e umidade, ou de armazenamento, e no de longa duração, eu quero determinar o prazo de validade, eu vou confirmar esse prazo de validade, e aí sim, descrever as melhores condições de estocagem e armazenamento desse produto farmacêutico. E por fim, gente, estabilidade de produtos manipulados, né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei lá da resolução, né? Que ela já é bem antiga, resolução 67, né? De outubro de 2007. Nessa resolução, tem lá alguns quesitos em relação à data ou prazo de validade, que deve ser fixado pelo controle de qualidade, deve ser apoiado por informações de resoluções da Anvisa e orientações da farmacopeia americana, tá? Farmacopeia americana. A farmacopeia brasileira tem algumas, especificações sobre magistrais? Tem, mas não suficiente. E é na farmacopeia americana que a gente tira essa informação aqui, ó, do prazo de estabilidade para medicamentos manipulados. Pode falar. Alguém abriu o áudio?
Foi sem querer, professora. Poxa, Amanda, já achei que tu fosse falar alguma coisa nova aí de manipulação, tu que agora é a mulher da manipulação. Tem alguma coisa para dizer, para acrescentar aqui? Não, professora, como a senhora disse, não tem nenhuma RDC nova até o momento. A única que a gente começou a seguir agora foi a dos produtos manipulados, manipulados já, controlados pela Polícia Federal, né? Uhum. Que foi aquela RDC 240 de 2019. Sim, sim. Mas só isso. Pois é, então, e quem traz essas informações aqui é a farmacopeia americana, né, nem a brasileira, né? Então, o que se diz, né, em relação a prazo de validade, a estabilidade de produtos manipulados, segundo a farmacopeia americana, né? Então, formulações não aquosas, né, o prazo máximo de validade são 6 meses. Matérias-primas, máximo 6 meses. Formulações aquosas, 14 dias. E outros de 30 dias ou tempo da duração da terapia. Então, eu acho assim uma coisa muito pouco especificado, né? Eu não sei como é que não sei, Amanda, se tu pode falar sobre isso, mas, por exemplo, não sei se a empresa que tu trabalha tem um outro tipo de procedimento em relação à estabilidade, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, a Amanda pode aí depois me ajudar com isso, me colaborar. Como eu estou estudando um pouco de previsão de estabilidade de produtos, uma coisa é fato. Para você prever a estabilidade de um produto, né, além da estabilidade que você faz, o estudo que enfim, aí você pode, é um creme, então vou estudar o armazenamento, vou verificar a viscosidade para ver a parte física, né, o aspecto, cor, odor, sabor e o pH, que é muito importante, que a parte e o pH pode me falar de alguma alteração química que vai acontecer. Se houver fármaco, teor do fármaco, gente, é muito importante, através da quantificação do fármaco, que você consegue, de fato, saber se houve algum tipo de estabilidade que afetou a estabilidade terapêutica. Mas uma coisa muito importante, gente, é a validade das matérias-primas que estão sendo utilizadas, né? Você precisa levar em consideração, né? Se você vai manipular, sei lá, uma solução, né? E uma solução não, uma suspensão, vamos lá, e o teu recipiente vai vencer, sei lá, em um mês, né? É improvável que você utilize essa matéria-prima para fazer por mais que os manipulados sejam utilizados em tempo hábil, né, num tempo hábil estipulado, mas há de se pensar que as pessoas nunca levam isso em consideração, e acham que o medicamento pode ser guardado a vida inteira, né? Amanda, tem algum procedimento diferente que é utilizado na empresa que tu trabalha? Diferente não, mas dos produtos manipulados, eles dão prazo máximo de 6 meses também, independente do produto. Aí quando chega uma matéria-prima nova, tem que fazer todos esses estudos de estabilidade, né, análise físico-química, para ver se está tudo certo, de acordo com o laudo, né, que o fornecedor já manda o laudo. Uhum. O que eu faço, no caso, é só confirmar se está tudo certo, e quando tem diluição de algum fármaco puro, controlado, que precisa ser diluído, também é adotado esse máximo de 6 meses, por mais que ele só vá vencer daqui a 2 anos. Isso. Mas a diluição é no máximo esse período. Uhum. Isso mesmo, pois é, no controle de qualidade, eu acho que não sei se tu chegou, Amanda, a me ajudar em alguma aula de controle de qualidade. No controle de qualidade, gente, Não. Não? Sim, né? Não. Não? Achei que sim. Mas no controle de qualidade, que agora a disciplina está como optativa, mas no controle, o que a gente faz? A gente só faz validação de laudo mesmo, certificação de laudo. Então, eu tenho vários laudos lá no laboratório de matérias-primas, né, que a gente ganha. E aí, o que vocês vão fazer, quem for fazer essa disciplina, né, e quando a gente voltar, obviamente, à vida normal. Vocês vão certificar os laudos, fazendo todos os ensaios, né, todos os ensaios, verificando todos os resultados que estão naquele laudo. E aí você vai fazer umidade, né, vai fazer cinzas, vai fazer pH, vai fazer densidade, e vai verificar para ver se baixa. Porque as farmácias de manipulação, elas são obrigadas a fazer isso. A Anvisa, ela faz visitas periódicas, e ela verifica e pede a certificação dos laudos, né? Então, é bem meticuloso, gente. Trabalhar com medicamento não é um trabalho
simples, nem digamos assim, não é só um trabalho técnico, eu acho que tem que ser meticuloso, tem que gostar mesmo, precisa disso, né? Obrigada aí, Amanda, pela contribuição, tá? Nada, Priscila. Gente, eu acho que nós vamos ficar por aqui, acho que tá bom já, deixa eu só terminar aqui, só parar aqui, interromper aqui a gravação. Vamos ficar por aqui, senão vai ficar